Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria deste terceiro domingo do tempo do Advento tome conta do nosso coração e ao proclamar a palavra santa de Deus, ela nos ilumine para que nós possamos vivenciar a celebração do Natal que se aproxima de maneira fecunda, nos sustentando, sobretudo trazendo-nos a indispensável sabedoria para rumos novos que precisamos dar à nossa vida pessoal, familiar, de igreja e também de sociedade. E aqui quero lembrar, hoje em todo o Brasil se faz a coleta para a evangelização. Você é convidado a contribuir de modo generoso, pensando, ao contribuir hoje na coleta para a evangelização, você está ajudando a cuidar melhor de todos os projetos na proclamação da palavra santa de Deus, na evangelização, indo ao encontro de muitas pessoas, sobretudo distantes, para que o evangelho seja anunciado. Prepare-nos do comentário sobre o evangelho de São Lucas, o que recebemos da sabedoria de Santo Ambrósio. Sabendo o Senhor que ninguém pode crer plenamente sem o evangelho, já que a fé começa no Antigo Testamento, mas só se torna plena no Novo, ao ser interrogado sobre si mesmo, não quis revelar-se com palavras, mas com obras. Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Mas estes exemplos são ainda testemunhos pequenos do Senhor. A plenitude da fé é a cruz do Senhor, sua morte e sepultura. Assim, depois de ter dito aquilo, acrescentou: bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Pois a cruz poderia ser escândalo também para os eleitos, mas não há testemunho maior sobre a pessoa divina do que este, nada mais sobre-humano do que um só se oferecer por todo o mundo. Apenas nisso o Senhor se manifesta plenamente. É por isso que João o designa deste modo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estas coisas foram respondidas não só àqueles 2 homens, discípulos de João, mas a todos nós, para que assim creiamos em Cristo com base nos fatos. Então o que fostes ver é a pergunta: um profeta? Eu vos afirmo que sim, mais do que um profeta. Como queriam ver João no deserto, se estava encerrado no cárcere, o Senhor propõe a nossa imitação àquele que lhe preparou o caminho, não só nascendo segundo a carne e anunciando-o com a fé, mas também precedendo-o por uma gloriosa paixão. Sim, é mais do que um profeta, aquele no qual teve fim a sucessão dos profetas. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, é alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Voltar o nosso olhar para a figura de João Batista é aprender o caminho do discipulado verdadeiro no seguimento de Cristo. E ele segue a Cristo em tudo. Estava lá na prisão. Quando ouviu falar as obras de Cristo, envia os seus discípulos pedagogicamente para fazer esta pergunta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar por um outro? A resposta de Jesus também é pedagógica e educativa. Ide contar a João e narra o que ele faz: recupera a vista dos cegos, paralíticos andam, leprosos curados, surdos ouvem, mortos ressuscitados e pobres evangelizados.
Os discípulos de João, meu irmão, minha irmã, os discípulos de João voltaram e começaram a falar às multidões. Começaram a falar às multidões sobre João, vindo da boca e da palavra do Senhor. O que foste ver no deserto? Faz essa pergunta. Pergunta também um caniço agitado pelo vento. Um homem vestido de roupas finas. O que fostes ver? Um profeta? E o Senhor afirma dele: sim, eu vos afirmo, há alguém que é mais do que um profeta. É dele que se diz: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai à frente para preparar o caminho. O Senhor completa dizendo: em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus, vale o reino, é maior do que ele. Enriquece-nos neste entendimento para fecundar o nosso seguimento de Cristo, o que encontramos nos sermões de Santo Agostinho, quando ele diz: João era a voz, mas o Senhor no princípio era a palavra. João era a voz passageira, Cristo a palavra eterna desde o princípio. Suprimir a palavra, o que se torna a voz, esvaziada de sentido, é apenas um ruído. A voz sem palavras ressoa ao ouvido, mas não alimenta o coração. Entretanto, mesmo quando se trata de alimentar nossos corações, vejamos a ordem das coisas. Se penso no que vou dizer, a palavra já está em meu coração. Se quero, porém, falar contigo, procuro o modo de fazer chegar ao teu coração o que já está no meu. Procurando, então, como fazer chegar a ti e penetrar em teu coração o que já está no meu, recorro à voz e por ela falo contigo. O som da voz te faz entender a palavra, e quando te fez entendê-la, esse som desaparece, mas a palavra que ele te transmitiu permanece em teu coração, sem haver deixado o meu. Ajude-nos o Senhor a ser, cada um de nós, voz dele, para que a sua palavra toque os corações, ilumine as vidas e, sobretudo, as mentes para um novo tempo, no tempo novo que tanto precisamos. Supliquemos a Deus esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira